Mostrei para você que Jesus ele quer curar todos. E cuidado para você não confundir as coisas. Por quê, pastor? Vamos lá para Mateus capítulo 8. Porque tem gente que acha que cura é uma coisa, libertação é outra e salvação é outra. É, pastor? É e não é. Sabe por quê? Porque na palavra você vai ver que Jesus ele considerava a salvação como um pacote. Quando a gente fala de salvação, a gente fala só da vida eterna. A gente fala só da pessoa morrer e ir para onde? Para o céu. Mas eu não consigo acreditar num Deus, olhando o que Jesus fez aqui enquanto ele esteve na terra, lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu não consigo acreditar num Jesus que levava a pessoa à vida eterna. Entenda o que eu vou falar. Levava a pessoa à salvação e falava assim, olha, agora quando você morrer, você vai para onde? Para o céu. Só que enquanto isso, você aguenta firme essa doença aí. Aguenta aí essa dor que você sente, você vai suportar ela aqui, mas fica tranquilo que quando você morrer, você vai para onde? Para o céu. Não, eu não vi Jesus fazendo isso em nenhum lugar na Bíblia. Olha, eu te dei a salvação, você foi salvo, mas aí aguenta firme aí essa perturbação que você tem na tua alma, porque o que importa é que depois você vai para onde? Para o céu. Mas aguenta firme a perturbação aí na sua alma. Não. Quando Jesus ele salvava uma pessoa, presta atenção. O salvar de Jesus era dar a vida eterna, porque a vida eterna se dá para o Espírito. Esse corpo não vai ser eterno. Está entendendo, sim ou não? A alma não vai ficar eternamente. O que salva eternamente é o quê? O Espírito. Só que ele também salvava o corpo, curando esse corpo, e também salvava a alma, libertando a alma, porque o ser humano ele é um em três, né? Ele é corpo, alma. Então Jesus não salvava só uma parte do ser humano dando a vida eterna, ele salvava o espírito dando a vida eterna, mas também salvava a alma libertando da perturbação do diabo, e também salvava o corpo libertando da doença e da enfermidade. Quem conseguiu entender o que eu falei, diga amém. Não faz sentido para você, sim ou não? Porque hoje muitas pessoas separam as coisas e dizem assim, tem gente que fica só atrás de cura, outro fica só atrás de libertação. Realmente, eu concordo. A pessoa ir atrás apenas de uma cura, de uma libertação. Mas se esta pessoa entender o que é salvação, ela vai ser salva o seu espírito para a eternidade, mas ela também vai ser curada, ela também vai ser o quê? Liberta. Porque a salvação de Jesus, fala comigo assim, é completa. Salvação vem da palavra sozo, se eu não me engano eu não sei se é no grego, se é no hebraico, eu acho que é grego, não vou falar besteira aqui para você, não vou arriscar. Mas se eu não me engano a palavra sozo, e sozo significa salvar, curar e libertar. Prova disso que você pegar o evangelho, você vai ver que quando Jesus curava algumas pessoas, ele depois de curar, falava para elas assim, vá em paz, a sua fé te curou? Não, sua fé te... Mas ele tinha feito o que pela pessoa? Curado. Então, na salvação está incluindo o que também? A cura. Quem está entendendo isso, diga amém. Então é muito importante que você entenda isso. Isso é um dos pilares da fé que nós temos nesse ministério. Nós cremos na salvação, na cura e na libertação. Por que o Dr. T.L. Osborne, tudo que eu estou falando aqui para você, ele explica muito bem no livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Por que ele pregava tanto, ele batia nessa tecla em relação a isso? Porque ele se deparou com muitos pregadores, que até hoje existem, que falavam assim, olha, a cura foi só para a época de Jesus. Esse negócio de milagre foi só nos tempos da Bíblia, isso acabou, isso não existe mais. Até hoje tem pessoas que acreditam dessa maneira. E não tem como ser assim. Porque Jesus certa vez falou assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda fará o quê? Maiores, porque eu vou para junto do Pai. Jesus queria que o que ele fazia continuasse. E olha os evangelhos, você vai ver Jesus andar por todo lugar fazendo o quê? Salvando, curando e libertando. Ele não deixava ninguém doente que viesse até ele, não deixava nenhum perturbado de demônio que viesse até ele. Ele curava, ele libertava e ele ainda salvava, levava para o céu. Diga glória a Deus. Então é essa salvação completa que nós cremos. E a primeira coisa para a gente receber ela é entender isso. Deus não quer curar alguns, Deus quer curar a todos. Amém, Jesus? Está aqui uma dezena de pessoas aqui. Se eu perguntasse para você, quantas pessoas aqui Deus quer curar? Todas. Mas pelo entendimento e pela maneira de alguns falarem, as pessoas dizem assim, eu até vou falar isso para você hoje, isso é muito sério. Se Deus quiser me curar, não. Você não pode falar dessa maneira, porque você está querendo, sem querer talvez,
jogando uma dúvida no que Deus quer fazer. Talvez ele quer curar o fulano, mas não quer curar o Beltrano. Não, ele quer curar todo mundo. A cura é para todos. Amém? Lá em Mateus 8, tem uma explicação muito tremenda a respeito disso que a gente viu sexta-feira passada. Vamos lá? Mateus capítulo 8, versículo 1. Quem achou aí, diga amém. Esse segundo culto também está sendo gravado. Depois você pode pegar lá, pode ouvir de novo, entender melhor, compartilhar com mais pessoas em nome de Jesus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. 2. E eis que veio um leproso. O que é lepra mesmo? Doença, né? Enfermidade, existe até hoje. E o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me o quê? Limpo. Aí eu explicava sexta-feira passada o seguinte, que esse leproso, ele tinha aqui uma certeza e uma dúvida. Qual era a certeza dele? Ele diz: podes tornar-me limpo. A certeza que ele tinha é que Jesus tinha poder, capacidade, para fazer o quê? Limpar ele, curar ele. Então isso ele tinha certeza, amém? Certeza é fé na Bíblia, tá? Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza. Só que eu expliquei para você, que no mesmo lugar onde há fé, não pode haver dúvida. Porque se tiver uma dúvida junto com aquela fé, aquela dúvida vai anular aquela fé, e aquela fé não vai produzir milagre. A fé ela tem que produzir resultado, só que ela não pode ter junto dela nenhuma dúvida. E aqui tinha uma dúvida junto. A certeza é que Jesus podia, tinha poder, tinha capacidade para limpar ele. Mas qual era a dúvida? Vamos ver se você lembra. Vamos lá? Se quiseres. Qual era a dúvida então? Se Jesus queria. Ele sabia com certeza que Jesus tinha poder, mas ele tinha dúvida se Jesus queria. E é o caso de muita gente. Não pode haver essa dúvida no seu coração. A dúvida é um isolante da fé. Os dois se anulam. Você pode estar com o coração cheio de fé, mas se você não tiver certeza da vontade de Deus, você não vai ver o milagre ser produzido. E aí entra o que eu falei aqui, que parece uma bobagem, mas talvez pela maneira da tradição que a gente até recebeu dos nossos pais, a gente fala sem perceber. Uma coisa que mostra a dúvida da vontade de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo, se Deus quiser. Irmão, tem coisa que você não pode falar dessa maneira. Porque dizendo se Deus quiser, é como se você estivesse mostrando que você não sabe ou tem dúvida da vontade de quem? De Deus. Você pode dizer se Deus quiser, sei lá, em relação à casa que você vai morar, não sei se Deus quer que eu moro na azul, se Deus quer que eu moro na casa amarela, se Deus quer que eu tenha aquele carro ou aquele outro, um modelo ou outro, se Deus quer que eu trabalhe nesse emprego ou em outro emprego, isso aí você tem que procurar saber qual é a vontade de quem? De Deus. Mas essas coisas que eu vou falar para você, você não pode dizer se Deus quiser para isso. O que, pastor? A salvação e junto dela a cura e a libertação. Irmão, vou chamar de ignorância para não dizer pecado. Uma pessoa falar algo nesse sentido que eu vou te mostrar agora. Está lá a pessoa sofrendo na mão do diabo, está lá a pessoa perdida, e alguém diz assim, se Deus quiser, um dia o meu marido vai encontrar Jesus. Mas se Deus quiser, você não tem certeza ainda que Deus quer? Não. Se Deus quiser, não. Em nome de Jesus, o meu marido vai encontrar Jesus, porque eu sei que Deus quer. Ah, se Deus quiser, um dia eu vou sair dessa situação. Mas você tem dúvida ainda se Deus quer? Você acha que Ele ainda quer que você continue desse jeito, nessa situação, seja ela física, seja ela na saúde, seja ela financeira? Então, primeira coisa que Jesus vai fazer aqui, presta atenção antes de operar o milagre, é tirar a dúvida. Como é que Jesus tira a dúvida? Por meio da palavra. Quando você ouve a palavra de Jesus, no seu coração vai ser produzido o que a Bíblia chama de fé. E fé é o quê? Certeza. Vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, lá no seu coração vai se produzir certeza. Escuta, quando você ouve a palavra de Deus, no seu coração vai vir assim, tenho certeza que eu vou vencer. Quando você escuta a palavra de Deus, no teu coração vem aquela certeza que vai dar certo, vem aquela certeza que você vai conseguir, vem aquela certeza que Deus vai lhe abençoar, que você vai passar por cima dessa batalha. Mas quando você começa a escutar a voz do diabo, no seu coração vai começar a acontecer a dúvida. Você vai dizer assim, já não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir, eu já não sei se tem como. É porque você escutou a voz de quem? Do diabo. A Bíblia diz a fé, Romanos 10:10, a fé vem pelo ouvir a palavra.
É só você inverter. A dúvida vem pelo ouvir e ouvir a palavra de quem? Do diabo. Quando você começa a ter dúvida no seu coração, porque você abriu os seus ouvidos para a voz de Satanás, você começou a ouvir o diabo. Se você começar a ter dúvida, não sei se eu vou conseguir, já não sei mais se vai dar certo, já não sei se Deus é comigo, já não sei se Deus está nessa situação. Pronto, irmão, você começou a ouvir o diabo. Para e volta a ouvir Jesus. Porque quando Jesus percebeu que tinha uma dúvida, Jesus vai anular essa dúvida antes de operar, que é o versículo seguinte, versículo 3 agora. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, o que Jesus disse? Quero ser limpo. Se a tua dúvida era se eu queria, porque você tem certeza que eu tenho poder, mas se a sua dúvida era se eu queria, eu estou dizendo agora, eu quero. E esse quero que Jesus está falando, esquece o leproso já foi. Ele é para mim, ele é para você, ele é para todo aquele que tinha uma dúvida, que vivia dizendo, se Deus, agora Jesus está dizendo, quero, eu quero. Para de ficar dizendo, se Deus quiser, um dia eu vou sair dessa doença, um dia esse mal vai acabar, se Deus quiser, um dia minha família vai se converter. Não, Jesus está dizendo, eu quero. Para de ficar dizendo assim, se Jesus quer, só falta você querer agora. Amém, Jesus? Jesus está dizendo, quero, seja limpo. Jesus não podia operar um milagre antes de tirar a dúvida. Então primeiro ele dá a palavra, confirmando, vou tirar a sua dúvida, eu quero. Agora que não tinha mais dúvida, olha o que acontece quando não tem mais dúvida. Quero ser limpo. E logo ficou o quê? Purificado da lepra. Está dando para entender isso, sim ou não? Irmão, isso é muito forte, é muito nítido. Quando a gente começa a estudar, a gente vai se aprofundando nessas coisas, a gente vai começando a entender por que as coisas não acontecem. Porque tem gente que ainda não tem essa certeza e vive ainda numa dúvida do que Deus quer. Ah, Deus quer abençoar o fulano, mas será que Ele quer abençoar a mim? Ah, se Deus quiser um dia eu venço isso. Não, Deus quer. Não tem mais que ter dúvida no seu coração. Amém? A cura é para todos, a salvação é para todos. Tem um versículo que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Como eu falei para você, salvação está incluindo cura, está incluindo libertação. Amém, Jesus? Então Deus quer a cura, salvação e libertação para todos. Então no que se tratar de cura, salvação e de libertação, nunca diga se Deus quiser, porque você já sabe agora que Ele quer. Começa a dizer em nome de Jesus. Começa a usar o nome de Jesus e toma posse como alguém que já sabe e conhece e não tem mais dúvida da vontade de Deus. Amém, Jesus? Agora, se Deus quer, nós já sabemos a vontade dEle, não tem mais dúvida, por que nós não estamos vivendo a vontade de Deus? Aí é onde eu quero entrar com você no assunto de hoje. Vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 2. Porque Deus já mostrou a vontade dEle, já falou para mim e para você, quero. Seja limpo, seja feliz na sua vida sentimental, seja abençoado financeiramente, seja liberto, seja curado, eu quero. Foi por isso que eu morri lá na cruz. Eu vou falar a respeito disso também. Jesus tinha que morrer, porque se não morresse, essas bênçãos não chegariam para nós, né? Então a morte de Jesus já é o maior quero que você vai ouvir. Jesus dizendo, eu quero, morri na cruz para que você fosse abençoado. Amém? Mas se Jesus quer, por que eu não estou vivendo essa vontade de Deus? Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não pode ter mais no seu coração dúvida da vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É essa aqui que nós vamos ver agora. Vamos lá? Romanos 12, 2. Quem achou, diga amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é se conformar com esse mundo, irmãos? Presta atenção. Conformar é pegar a forma, é pegar um modelo. Então, se você se conformar com esse mundo, você vai aceitar que casamento hoje não dura muito tempo. Que é assim mesmo. Ah, você está aqui casado, daqui a pouco separa, é normal. Não, isso é a forma do mundo, não pega a forma lá de fora. Está entendendo, sim ou não? Se você se conformar com o mundo, você vai aceitar que nessa idade aí todo mundo tem essa doença, que hoje ansiedade todo mundo tem, que depressão todo mundo sofre, e você vai se conformando, você vai pegando a forma, entendeu, sim ou não? Está cheio de cristão, irmão, pegando a forma do mundo, se conformando, aceitando tudo como normal. E se você se pegar a forma do mundo, você vai ver do jeito que quem não conhece Jesus vive. Você vai ver do jeito que o mundo está vivendo.
Amém? Normal, hoje todo mundo bebe, hoje todo mundo trai. Não, é normal, está aqui com a mulher hoje, amanhã está com a amante lá, isso aí é comum. Isso é a forma de quem? Do mundo. Não pega, não se conforma a esse mundo. Mas o que Jesus manda a gente fazer? Mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Quando o nosso entendimento é renovado, quando a gente começa a aprender a palavra. Eu estou te explicando, estou te ensinando, o teu entendimento está se renovando. Quando o entendimento da gente renova, meu irmão, a gente começa a nos transformar. Transformai-vos, é transformar quem? Os outros? Não, a si mesmo. Pela renovação do vosso entendimento. Quando você, ao invés de se conformar, começa a se transformar, mudar a tua maneira de ser, a Bíblia diz que vai acontecer isso aqui, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. É isso aqui. Você precisa viver isso, irmão. A vontade de Deus. Nesses 3 níveis. Fala assim comigo, ó. Boa, agradável e perfeita. Amém? Só que só vai viver a vontade de Deus até chegar nesse nível maior, que é a perfeita vontade de Deus, aquele que não se conformar. Porque quem se conforma nunca vai viver isso. Por quê, pastor? Tem muita gente hoje conformada, aceitando. E Deus precisa de uma inconformação no nosso coração. Só vai viver a vontade de Deus quando você se inconformar, quando você, num bom sentido da palavra, tá? Se revoltar contra isso. Eu estava dizendo nos outros cultos que existe uma revolta boa. A revolta má é aquela pessoa que se revolta contra Deus. Já viu gente revoltada contra Deus? Tudo é culpa de Deus. Ela não tem culpa de nada, ela faz e acontece, depois, Deus, porque o Senhor deixou. E essa é a pior coisa que tem, se revoltar contra quem? Contra Deus. Revoltar-se contra pessoas, não vai resolver nada se revoltar contra as pessoas, se revoltar contra Deus. Mas pensa numa coisa boa quando se revolta contra o diabo. Pensa numa coisa que muda a vida do cidadão, quando ele se revolta contra a situação que ele está vivendo. Irmão, Deus lá no céu está esperando pessoas inconformadas com a situação que está vivendo. E se você quer saber se você tem que estar inconformado, é só você pensar o seguinte: olha hoje para a tua vida, vamos pegar área por área, vamos pegar a tua saúde. Na tua saúde hoje, você está vivendo a vontade de Deus? Nesses 3 níveis aí, ou pelo menos um dos 3, olha para a tua saúde, veja o que você está passando. Pastor, não é possível que essa doença que faz eu sofrer tanto seja a vontade de quem? De Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Então não é para você estar conformado, então já está na hora de você se revoltar contra isso. Vamos levar para a saúde, ou melhor, para a vida financeira. Vida financeira que você está vivendo hoje, é boa, é agradável, ou perfeita vontade de Deus? Pastor, não está nem boa, nem agradável, muito menos perfeita. Está nem perto da vontade de Deus minha vida financeira hoje. Então o que você tem que fazer? Aceitar é assim mesmo, né, pastor? Porque o Brasil está difícil, as coisas, a luta está grande. É o presidente, é o governador, é o prefeito, é não sei o quê. Então fica aí. Agora, se você entendeu isso, não é a vontade, isso aqui não é possível. Estou vendendo almoço para comprar janta, não é possível que isso aqui seja a vontade de Deus. Então não vou aceitar. Eu vou me conformar com isso. Quem está entendendo, diga amém. Em todas as áreas. Pastor, no meu caso a saúde não. A saúde eu estou vivendo a vontade de Deus. Graças a Deus não tem nenhuma dor, nenhum problema. Minha vida financeira, graças a Deus, estou vivendo a vontade de Deus, não tem falta de nada. Mas pastor, meu casamento, isso aqui não pode ser a vontade de Deus. Então está na hora de você fazer o quê? Se inconformar. Para que você possa viver isso. Quem está entendendo o que o pastor está explicando, diga amém. Porque quem se conformar não vai viver. Olha o que diz ali, ó. Não vos conformeis para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que se você for aceitando, meu irmão, o diabo vai ganhando terreno. E tem muita gente que está assim, não reage. Tem muita gente que não desperta. Que está como a Bíblia fala, eu vou mostrar para você. Provérbios capítulo 23, versículo 35. Vamos lá, você vai entender o que eu quero dizer. Provérbios capítulo 23, versículo 35.
Hoje Deus quer uma reação da minha parte e da sua. No bom sentido da palavra, uma revolta, uma boa revolta contra essa situação que você está vivendo. Porque senão o diabo vai fazendo e vai acontecendo e você não faz nada. Se você ler Provérbios capítulo 23, você vai ver que aqui está falando da embriaguez, está falando da bebida. E é engraçado que a Bíblia mostra aqui, engraçado, né, se não fosse trágico, vamos dizer assim. A Bíblia mostra aqui como acontece com alguém que se embriaga. Ela perde a consciência, fala coisa que não deveria, aí depois tropeça, cai. E aí a Bíblia vai chegar aqui no versículo 35, mostrando o bêbado, o embriagado. Que o bêbado é assim, ele acorda no outro dia com a dor de cabeça tremenda. Aí ele acorda com um galo na cabeça, mas não sabe nem que foi que bateu nele. O olho roxo, não sabe nem foi que deu soco. Ele vai procurar o dinheiro na carteira, cadê o dinheiro? Roubaram ele. Ele está todo lascado, mas ele não sabe nem o que aconteceu. Porque a bebida, além de embriagar, ela anestesia a pessoa, sabia disso? Ela anestesia. A pessoa não sente, o bêbado não sente dor na hora. E aí, depois que ele volta a si, a Bíblia vai mostrar aqui que todo mundo acha que ele vai se despertar, ele vai parar com aquilo, mas em vez de parar, ele volta a fazer a mesma coisa. Ele volta a fazer a mesma coisa. E a vida de muita gente, a Bíblia está falando da embriaguez física, natural, mas você pode levar isso para o mundo espiritual. Existe a embriaguez espiritual, tem gente apanhando, sofrendo e não se desperta, volta a fazer a mesma coisa. Escuta, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o quê? E não senti. Ele diz, quando virei ao quê? A despertar. Ô irmão, acorda, você está apanhando e não está sentindo? Você está tomando uma surra e não está percebendo? Que embriaguez é essa? Quando você vai fazer o quê? Despertar. Quando é que você vai acordar? E aí está dizendo o seguinte, em vez de despertar, o que ele diz? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. A buscar o quê? A bebida, a pinga. Fica até mais claro na Bíblia Linguagem de hoje. Quer ver? Coloca ali para mim, Samuel. A Bíblia Linguagem de hoje. Olha como fala ali. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Acho que levei o quê? Uma surra, mas não lembro. Apanha, apanha, apanha. E tem gente apanhando o diabo na saúde, tem gente apanhando Satanás na vida financeira, tem gente apanhando o diabo na vida conjugal, na família, no casamento, mas ela não se desperta. Olha o que ele diz. Por que não consigo me levantar? Quando é que você vai se levantar? Quando você vai apanhar ou parar de apanhar do diabo, ou se revoltar contra essa surra que você está levando todo dia, na sua vida financeira, no teu casamento, na tua família? A palavra hoje é para te despertar. Ele diz assim, ó, em vez de se levantar, o que ele diz? Preciso de mais um gole. Diga, Deus me livre. Que vida é essa, irmão? Está todo lascado, está com a vida apanhando, sofrendo. Aí ele fala assim, deixa eu levantar. Agora ele vai levantar para mudar. Não, ele vai levantar para tomar mais um gole. E vai acontecer tudo de novo. Então será que você precisa de mais um gole de sofrimento financeiro? Você quer mais um gole de pecado? Você quer mais um gole de miséria? Ou já basta, já chega? Hoje eu estava falando com um rapaz, eu dei risada que eu falei com ele, né? Eu falei assim, faz quanto tempo você está nessa situação, que você está separado? Pastor, agora em agosto fez 1 ano. Eu falei, pelo amor de Deus, 1 ano? Eu falei, você já tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus? De descer as águas do batismo? Não, pastor, ainda não. Eu falei, então tá bom. Você quer mais 1 ano? Vai vir mais um gole. Falei, porque não foi o suficiente ainda, acho que você não sofreu o suficiente. Você me desculpa a minha sinceridade de falar assim com você? Falei, mas você precisa sofrer um pouco mais. Então vamos esperar mais 1 ano, ano que vem você volta aqui. E se você não tomar atitude, vai ser mais 1 ano, depois vai ser mais 1 ano, mais 1 ano, você vai passar a vida inteira desse jeito. Você tem 1 ano, você está apanhando, e até hoje não foi o suficiente para você tomar atitude na sua vida.
entregar a sua vida a Jesus, que você está esperando mais? Ele fez assim, engoliu seco, não sabia se ele ria, se ele chorava. Ele falou, é verdade, pastor. Eu falei, acorda, meu irmão, me desculpa a minha sinceridade, mas foi a palavra que Deus me deu hoje, eu estou pregando isso na igreja. Eu falei, você está esperando mais um gole de sofrimento? Mais um ano? Porque o que é que está faltando para você tomar uma decisão e entregar a sua vida a Jesus? E largar a vida passada e deixar o passado e realmente começar a seguir a Cristo. Porque o que você quer não vai acontecer se primeiro você não mudar. Quero minha família de volta, amo minha família. Tá, então toma uma decisão e vem você primeiro para Jesus. Como é que você quer salvar alguém se nem você está salvo ainda? E tem gente que está assim, está amortecido, irmão, não acorda. Um ano sofrendo, estou falando do caso dele, estou citando o exemplo dele sem citar nome, você não sabe quem é. Mas tem muita gente nessa situação. Está sofrendo, apanhando, levando surra do diabo e não acorda. Irmão, a vontade de Deus não é ver você assim. Ele já mostrou para nós aqui, a vontade dele é boa, agradável e o quê? Perfeita. Agora, qual é a sua vontade? Qual é a nossa vontade? Porque só vamos viver a vontade de Deus quando a gente deixar de se conformar, quando nós nos levantarmos. Eu contei um testemunho meu, essa palavra aqui eu tenho um testemunho com ela, essa palavra aqui falou muito comigo num tempo da minha vida. Eu estava na primeira igreja que eu cuidei, como pastor. E meu irmão, pensa numa luta. Pensa numa igreja que, eu estava comentando hoje, eu estava lembrando, estava rindo, tem coisa que a gente passa, né, que é batalha. Era uma batalha, igreja, era uma luta, só tinha culto na terça-feira à noite, na quinta-feira à noite e no domingo de manhã. Eu cheguei lá, irmão, a igreja estava numa situação que, assim, não tinha forro, a gente colocou um TNT para servir de forro, para ver se diminuía a terra, mas eram, coitados obreiros, era uma terra na igreja toda, para mim pregar, eu lembro que eu chegava, minha Bíblia, eu tinha que fazer assim, ó, dar umas batidas para mim pregar. Dentro da igreja tinha coruja, tinha morcego, eu já contei aqui para você, uma vez eu estava pregando, e lá não tinha, o microfone tinha um microfone de fio, era o único microfone que tinha lá, então eu pregava com esse fio balançando assim, e eu senti um negócio na minha perna, mas eu achei que era o fio do microfone. E meu irmão, esse trem foi subindo, quando eu olho, eu estou pregando com, eu vi os olhos das irmãzinhas desse jeito assim, para mim, falei, o que será que está acontecendo? Falei, nossa, a pregação deve estar forte, né? Quando eu fui olhar, irmão, o morcego pendurado nas minhas costas aqui, quase chegando no meu pescoço. Falei, gente, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí tá, eu lembro até hoje o nome do abençoado obreiro, o obreiro Alexandre. Falei, irmão, tira aqui. O Alexandre pega uma vassoura e vem desse jeito assim. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, vai matar o morcego, vai matar o pastor. Falei, calma, abençoado, calma. E as irmãs já levantando, querendo correr. Ele vem e cutuca o morcego. Ah, pronto, o morcego começa a dar rasante na igreja. E voa, irmão, não ficou ninguém. As irmãs correu tudo para a rua, acabou o culto. Aquilo, olha, só misericórdia. Aí, até que esse morcego caiu em algum lugar lá, ele conseguiu pegar e até voltar o culto de novo. Você ri porque não foi com você. Até começar o culto de novo, irmão. Irmão, volta para dentro, calma, vamos começar o culto de novo. Pensa numa luta. O fundo da igreja era no tijolo. No contrapiso, que o meu sogro, para a glória de Deus, ainda ajudou em alguma coisa. Mas a gente colocava as crianças no cimento cru. Não tinha um ventilador para as coitadinhas das crianças. Era tudo no bloco. Para mim entrar no meu escritório, tinha uma coruja que ficava na porta do meu escritório e não deixava eu entrar. Estou falando para você, está aqui, eu chamo a Graziela se você quiser. Eu ia entrar no escritório e começava a bicar, pá, eu falava, eu não vou entrar aí não. Eu ficava na cozinha da igreja, meu escritório era a cozinha da igreja. Era uma luta, irmão, uma luta, pensa numa batalha. E um dia eu estava orando e eu lendo isso aqui, e esse versículo entrou no meu coração como se Deus falasse assim para mim, você vai ficar dormindo até quando? Até quando você vai ficar apanhando? Você não vai fazer nada? E aquilo entrou no meu coração, eu falei, mas peraí, eu sou um homem de Deus ou um saco de batata? O que eu sou? Irmão, aquilo me deu uma boa revolta. Eu cheguei para a igreja, até já contei outras vezes aqui, que eu fiz uma loucura. Eu falei, irmão, essa semana, era domingo, vai ter culto a semana inteira, 5 horas da manhã aqui. Eu estou inconformado, não pode ficar do jeito que está. Falei, só vai dar eu. Fui perguntar para a Graziela se ela ia, ainda bem que ela falou que ia. Ela falou assim, eu vou. Falei, glória a Deus, a gente ainda era noivo.
Falei, é com essa aí que eu vou casar. Falei, se não tiver ninguém, vai estar eu e ela. 5 horas da manhã. Irmão, aquela palavra entrou no coração do povo, acho que tinha tanta gente numa situação difícil, que quando foi 5 horas da manhã, a igreja estava cheia. Cheguei lá 5 horas da manhã, a igreja cheia. Irmão, as vozinhas vinham assim, no meio, no escuro, no farol, uma agarrada na outra, mas vinha. O povo veio, irmão. E nós começamos aquele propósito. Foi luta, foi batalha. É o que eu falo, eu estava falando hoje. Fala comigo assim, ó, tudo tem um preço. A gente, para chegar onde a gente olha, né? Alguém olha, pastor, que benção hoje. Você não sabe o preço que foi pago. E você também. Para você chegar até aqui, você pagou um preço. Mas se você quer chegar a algum lugar que seja boa, tem um preço a ser pago. Amém, Jesus? Tem um preço. E foi. Por que eu falo que foi duro? Irmãos, eu ia dormir 2 horas da manhã. Eu além de fazer os cultos, eu ajudava na sede, segunda, quarta e sexta, terça e quinta eu fazia os cultos lá. Eu fazia a rádio das 10 até a meia-noite, depois da meia-noite até as 2 da manhã. 2 horas da manhã eu ia dormir. Quando era 4 horas eu estava de pé para fazer o culto às 5 lá. Pensa numa semana que foi batalha. Eu lembro de um dia que aconteceu uma coisa muito forte. Estava chovendo, mas chovendo. E eu fui dormir tarde, eu falei, eu não vou dar conta de acordar. E eu não ia, naquele dia, o povo ia ficar esperando que eu não ia aparecer lá. Mas quando foi quase 4 horas da manhã, o telefone tocou na igreja. Eu morava na igreja, num quartinho do fundo, junto com outro pastor. Que era eu, ele e os ratos. E uma luta tremenda. E o telefone da igreja toca. Eu acordei assustado, atendi, era a Graziela. Ela falou, o que foi? Eu falei, o que foi o quê? Ela falou, você ligou aqui para mim? Eu falei, não, eu estava dormindo. E se você não liga, vai perder a hora. Ela falou, como assim? O telefone na época tinha a Bina, lembra da Bina? O telefone aqui em casa tocou e na Bina apareceu o número da igreja. Eu falei, mas não liguei para você. Ela falou, eu liguei de volta achando que você tinha ligado para mim para me acordar. Eu falei, mas não é possível, só está eu e o pastor Júlio aqui. Eu vou acordar ele para perguntar se ele ligou para você. E eu fui lá, o cuidado do pastor dormindo. Acordei ele e falei assim, pastor Júlio, você ligou para a Graziela? Eu lembro até, olhou para a minha cara e falou assim, irmão, o que eu ia ligar para sua noiva de madrugada? Pelo amor de Deus, deixa eu dormir. Eu falei, tá bom, desculpa. Era só para ter certeza. Eu falei, Graziela, eu não liguei aí. Ela falou, mas apareceu o número da igreja aqui. Eu falei, então foi Deus que ligou aí, fez você ligar aqui para acordar nós dois. Amém? Foi 5 horas da manhã, numa chuva. Eu só tinha uma motinha daquela CG 95, lembra? Foi eu e ela, de capa de chuva e tudo, e chegamos lá na igreja. Irmão, pensa o que Deus fez na igreja naquela semana. Mas pensa, mas foi cada coisa tremenda que eu vou te falar. Naquela última madrugada, a igreja era uma igreja de um povo muito simples, muito humilde, sabe? E Deus falou no meu coração para pedir uma oferta, escuta isso. E eu pedi. E eu falei para a pessoa que fizesse a oferta, que quando ela fizesse a oferta, ela falaria para mim, só para mim no meu ouvido, da onde ela estava tirando aquele dinheiro. Porque eu queria saber, porque eu ia apresentar diante de Deus. E eu lembro de uma senhora morena, magra, alta, ela junto com a filha. Ela chegou e fez uma oferta, e era uma oferta alta. E quando ela fez a oferta, ela falou para mim, eu falei, irmã, de onde a senhora está tirando esse dinheiro? Ela veio e falou para mim, diante de Deus, aquele dia eu tremi. Ela falou assim para mim, pastor, esse dinheiro aqui era o dinheiro do meu aluguel que eu ia pagar amanhã. E Deus falou para mim que era para eu deixar de pagar o aluguel e fazer essa oferta que Ele ia me honrar. Irmão, aquilo eu engoli seco, eu falei, irmã, a senhora tem certeza? É muita responsabilidade, não é? Eu falei assim, a senhora tem certeza que Deus falou mesmo? Ela falou, tenho certeza, pastor. Naquela hora eu tive vontade de devolver a oferta para ela. Estou falando para você, diante do Espírito Santo. Eu falei, irmão, não faz isso não, vai lá pagar o seu aluguel. Deixa quieto, Deus levanta outra pessoa que tem mais condição. Mas eu lembrei do que, foi Elias ou foi Eliseu, eu sempre confundo. Foi Elias. Elias, a Bíblia diz que o homem de Deus foi mandado por Deus para uma viúva que o sustentasse. E quando chegou lá, ele pediu água para ela, ela foi pegar água todo mundo dá, né? Depois ele falou para ela, agora você vai preparar para mim um pedaço de pão, um bocado de bolo. E ela virou para ele e falou assim, homem de Deus, vive o Senhor, que
que eu tenho senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Ela fala assim para Elias, ó, eu vou fazer para mim e para o meu filho, e nós vamos comer, e depois nós vamos o quê? Quem já leu? Nós vamos morrer, porque não temos mais nada. Você acha que Elias, homem igual eu e você, você acha que ele não quis devolver falar para ele, pelo amor de Deus, faz nada para mim não, eu vou atrás de uma cesta básica para a senhora. Sim ou não? Claro, irmão. Mas Elias sabia que ela tinha que fazer aquela oferta, porque aquela oferta ia abençoar ela. E eu falo que se Elias estivesse nos dias de hoje, ele ia apanhar, ele ia ser linchado. Pastor ladrão, sem vergonha, a mulher não tem nem para ela, nem para o filho. E você ainda vai receber a oferta dela? Pois ele recebeu. E Deus me repreendeu naquela hora. Deus falou, recebe. Eu recebi aquela oferta, mas eu peguei aquela oferta. Eu falei, Deus, olha aqui, Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor ouviu o que ela falou para mim. Eu falei, meu Deus, se o Senhor não honrar a fé dessa mulher, eu vou tirar nem que for do meu dinheiro, eu vou dar esse dinheiro para ela. Porque essa mulher não pode ficar desse jeito. Irmão, ainda bem que eu recebi aquela oferta para a obra de Deus, porque aquele foi o último mês que aquela mulher precisou pagar aluguel. Aliás, naquele mês ela nem pagou. Por quê, pastor? Deus deu aluguel para ela, daquele mês, e ainda deu uma casa para ela. No outro mês ela não pagava mais aluguel. Tinha uma senhorinha que ela teve câncer. Dona Inês, ela ia para a igreja, cabeça raspada, na madrugada. Aquela senhora foi curada de câncer naquela semana. E a igreja, daquela situação que eu falei para você, naquele mês, Deus deu para nós um novo prédio. A gente foi para um prédio que era para ser o prédio de um banco. Era para ser o banco. O dono do prédio falou assim, ó, vai ser um banco aqui. Mas eu não sei, eu acho que não é o banco não, eu vou deixar para a igreja. O banco perdeu e a gente ganhou o prédio. E nós entramos ali, a igreja dobrou de tamanho, a igreja cresceu e está lá até hoje crescendo cada vez mais em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas por quê, pastor? Porque um dia Deus me chamou a atenção, que eu estava conformado. E Ele me instigou a me revoltar contra aquela situação. E o mesmo eu falo para você hoje. Se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não pode estar conformado. Você precisa se levantar. Você precisa se despertar, meu irmão. Não é necessário mais um gole de sofrimento, não é necessário sofrer mais um pouco, não. Você já sofreu o suficiente. Está na hora de você se posicionar e falar, Jesus, chega. Eu vou buscar. Eu não sei se você vai levantar na madrugada, eu não sei se você vai jejuar, eu não sei se você vai orar, eu não sei o que é que você vai fazer. Mas alguma coisa você precisa fazer. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa tomar uma posição hoje. E dizer, chega, basta. Eu não aceito mais essa situação. Amém? Para encerrar, eu vou passar rapidinho esse entendimento para você. Vamos lá, para Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15. Hebreus capítulo 9, verso 15. Eu lembro quando a gente foi para o salão da outra igreja, irmão, que coisa mais linda, tinha acabado de fazer. Sabe aquele cheirinho de novo? Tinha todos os ventiladores, tinha tomada para tudo quanto é lado, 110, 220, tinha área para escolinha, tudo bonitinho. Eu saí de lá. Aí sabe o que Deus fez? Me tirou de lá. Mandou outro pastor para lá. Deus falou, agora você vai para outro lugar. Diga glória a Deus. Para quê, pastor? Fala assim comigo, para não conformar. Amém? E Deus trabalha assim. Irmão, Deus não gosta de ver ninguém conformado. Amém, Jesus? A hora que você achar assim, nossa, tá bom, tá do jeito que eu queria. Deus vai falar, agora vamos para a próxima fase. Tá bom, agora vamos para agradável. O dia que tiver agradável, Deus vai falar para você, agora vamos para o quê? Para perfeita. Diga glória a Deus. Tem que subir os níveis, irmão. Não está nem bom ainda, pastor. Então tem que começar a ficar bom o negócio. E a hora que tiver bom, tem que ficar mais agradável. E a hora que tiver agradável, tem que ficar o quê? Perfeito. Eu tenho certeza que no perfeito ninguém chegou aqui ainda. Amém? Então nós não podemos nos conformar. Vamos lá? Hebreus 9,15. Eu quero falar um pouquinho sobre testamento. O que é testamento? Testamento ele é um documento que manifesta a vontade de alguém que morreu.
que enquanto estava vivo, deixou claro o seu desejo, deixou clara a sua vontade, e depois da morte daquela pessoa, aquilo tem que ser respeitado. Vamos dizer que eu faça lá o meu testamento, quando eu partir desse mundo, eu quero que tal coisa fique com fulano, tal coisa com ciclano, tal coisa com beltrano. Depois que eu morrer, isso não pode ser mudado. Você sabia disso? Eu estava até falando a respeito disso, que eu vi um caso de uma pessoa que em vida, no testamento, ela deixou tudo que tinha na conta do banco com uma pessoa que nem era da família, que era distante, mas ela quis deixar para essa pessoa. Depois que ela morreu, os filhos descobriram que no testamento estava tudo sendo deixado para essa pessoa que nem era da família e tal, e ficaram doidos, disseram, não, a gente não vai aceitar, vamos recorrer. Entraram na justiça, tentaram tudo quanto é jeito, mas não teve como. Ficou para aquela pessoa que nem da família era, porque foi vontade dele antes de morrer. Ninguém muda, irmão. Por que isso é tão forte, irmão? Porque foi o que Jesus fez por nós. Você já prestou atenção que a Bíblia era chamada de velho e novo o quê? Velho e novo o quê? Testamento. Testamento é vontade de alguém que morreu. O Velho Testamento, quem morria eram os sacrifícios, os animais, os cordeiros, porque lá era assim, no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Quem pecasse tinha que morrer. Para não morrer, tinha que matar um cordeiro no seu lugar. Quando Jesus veio, Jesus foi o cordeiro que morreu de uma vez por todas, para que não precisasse haver mais nenhum sacrifício. E Jesus morreu para que aquilo que fosse a vontade dele, deixada no seu Novo Testamento, pudesse alcançar a nossa vida. Deu para entender, sim ou não? Imagina só, você tem seu pai e sua mãe, vou dar um exemplo rapidinho, nós já vamos orar. E o teu pai trabalhou a vida inteira, lutou, a mãe, quem é pai e mãe sabe o que estou falando, o pai luta, trabalha para deixar para os filhos alguma coisa, e o teu pai tenha deixado para você, tua mãe, um terreno. E no testamento dele, antes de morrer, ele colocou lá, lutei, batalhei, consegui juntar um dinheiro, comprei um terreno que eu quero que fique para o meu filho, fulano de tal. E aí tem o testamento do seu pai partiu, você pega o testamento, vai lá naquele terreno, seu pai deixou, e a hora que você chega lá, tem uma pessoa lá que fez uma barraquinha, já entrou lá e tomou posse do terreno. Você vai aceitar? Hã? Eu duvido que você vai aceitar. Você vai pegar e falar, fazer o quê, né? Assim mesmo, né? Chegou primeiro, fica para ele. Eu duvido, irmão. O que você vai fazer? No mínimo você vai dizer, não. Eu não vou deixar tudo que meu pai trabalhou, tudo que meu pai sofreu, juntou dinheirinho para deixar para mim, eu não vou deixar que fique na mão de outra pessoa, não vou deixar que a morte do meu pai seja em vão. Eu vou tomar posse daquilo que ele deixou para mim. Diga glória a Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? E espiritualmente é a mesma coisa. Você vai falar, não, eu vou entrar na justiça, porque essa pessoa não vai ficar com o que é meu. Meu pai lutou a vida inteira para deixar para mim. Irmão, é o que Jesus fez por nós. E fisicamente falando, você não deixaria ninguém ficar com algo que Deus deixou para você, ou que o teu pai, melhor dizendo, deixou para você. Você não deixaria porque está no testamento. E por que espiritualmente você deixa? Jesus sofreu o que sofreu, porque Jesus sofreu para morrer, sofreu ou não sofreu? Pensa, sofreu o que sofreu, chicotada, apanhou, para deixar para você saúde, e você está deixando a tua saúde na mão do diabo. Para deixar para mim e para você salvação, e a gente está deixando nossa salvação na mão de Satanás. Para deixar para mim e para você libertação, e você está se conformando em continuar na mão do cigarro, da bebida. O que eu vou fazer? Irmão, se levanta contra isso. Entra na justiça do mundo espiritual e fala, Jesus, o que é meu eu quero. O Senhor sofreu e morreu para deixar para mim. Se é direito meu, eu vou tomar posse. Quem entendeu, diga amém. Vamos ler rapidinho, você vai entender aqui. Hebreus 9:15. Diz assim, portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Ali está na linguagem de hoje, coloca para mim na Bíblia corrigida, fazendo favor. Ele diz assim, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa do quê? Da herança eterna. O que é herança? Algo que é recebido por meio de testamento. Versículo 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte de quem? E o que Jesus fez? Morreu. Ele morreu para que
o testamento viesse a valer. Versículo 17. Porque um testamento tem força aonde houve o quê? Morte. Por isso que Jesus tinha que morrer. Ele morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas ele morreu para que a vontade, o testamento é a vontade de alguém, não é? Para que a vontade dele para nós nos alcançasse. E diz assim, ó, porque um testamento tem força onde há morte, e terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, não tem. Então Jesus veio, assumiu a forma de servo, morreu para que tudo que ele deixasse, desde Mateus, Marcos, Lucas, João até Apocalipse, fosse então o nosso direito. Agora, cabe a você assumir esse testamento, essa herança que foi deixada, ou deixar alguém tomar posse do que é seu. Quem entendeu, diga amém. Então vamos ficar de pé agora.